Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. O livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, traz os conceitos sobre a origem do nosso planeta e toda a história da jornada do homem na Terra. Como será que a sua leitura pode nos ajudar a compreender alguns aspectos do momento atual que nós estamos vivendo no planeta? Nós vamos refletir sobre isso no programa de hoje. Mas antes, vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas.
O livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, traz todos os conceitos sobre a origem do nosso planeta desde o início e toda a história da jornada do homem na Terra. Uma leitura profunda e muito rica em informações. E é uma leitura que nos ajuda a entender os dias atuais, o que nós estamos vivendo agora e o resultado de tudo que nós já vivemos como humanidade, a partir das revelações que Emmanuel nos traz. No jornal Folha Espírita deste mês de março, no editorial escrito por Conrado Santos, nós somos convidados justamente a estabelecer essa compreensão. Diante de tantas notícias que nós temos acompanhado sobre os rumos que os líderes atuais têm escolhido, nós encontramos nesse livro de Emmanuel paralelos que nos explicam e nos inspiram reflexões importantes também. Reflexões que não valem só para os norte-americanos, para os russos, para os europeus, mas também para nós brasileiros, que temos o nosso próprio papel na história. No livro, nós aprendemos que a história é guiada por um plano espiritual maior, sob a orientação do Cristo, que é o nosso governador planetário. Nós temos o nosso livre-arbítrio, podemos tomar as decisões que quisermos, mas devemos aprender cada vez mais a exercer esse livre-arbítrio com cada vez mais sabedoria. E existem diretrizes maiores do plano espiritual das quais não podemos fugir. Um dos conceitos centrais do livro é a transmigração dos povos, onde nós entendemos que o processo de reencarnação acontece também de forma coletiva, em que as nações, as civilizações vão retornando ao mundo físico juntos, mais uma vez juntos, para cumprir missões específicas que foram planejadas pelo plano espiritual. Esse processo não é aleatório, ele é sim uma reorganização planejada pelas forças espirituais que nos amparam, com o objetivo de promover a nossa evolução moral e a nossa evolução espiritual como humanidade. Emmanuel destaca que os romanos, por exemplo, após o declínio do Império Romano, tiveram uma nova oportunidade de cumprir a sua missão espiritual. Essa missão foi transferida então para a Grã-Bretanha, onde muitos deles reencarnaram juntos para, abre aspas, devolver ao mundo a proteção e o cuidado que nunca deram como romanos. Fecha aspas. E depois a formação da América do Norte, que foi colonizada pelos ingleses, e a continuidade dessa missão espiritual nos Estados Unidos. Emmanuel explica assim: atravessemos a Mancha e deparar-se-nos-á na Grã-Bretanha a edilidade romana, com a sua educação e a sua prudência, retomando de novo as rédeas perdidas do Império Romano, para beneficiar as almas que aguardaram por tantos séculos a sua proteção e o seu auxílio. Esse trecho mostra com clareza que os romanos falharam lá atrás em sua missão de unificar o mundo sobre os princípios da justiça e da fraternidade e tiveram então uma nova chance na Grã-Bretanha. Então nós vemos que toda encarnação tem uma finalidade útil, até mesmo quando analisamos coletivamente. E então lá na Grã-Bretanha buscaram corrigir erros do passado, promovendo a educação, a organização política, a proteção dos mais necessitados. A Grã-Bretanha, portanto, tornou-se, para aquele mesmo núcleo de espíritos, uma extensão, uma continuação da missão romana, agora com um foco maior no bem-estar coletivo e na justiça social. E, a partir da Grã-Bretanha, a missão espiritual dos romanos continuou com a colonização da América do Norte. Os ingleses, que carregavam na sua alma coletiva as experiências, as lições lá atrás de Roma, foram os principais colonizadores dessa nova região, desse novo continente. Emmanuel destaca que a América foi preparada pelas forças espirituais que nos amparam para ser um campo fértil para a disseminação dos princípios cristãos e para a construção de realmente uma nova civilização. No capítulo Renascença do Mundo, Emmanuel afirma assim: a América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura na orientação dos povos por vindouros.
condenada pelas sentenças irrevogáveis dos seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências com vistas na civilização do porvir. Esse trecho sugere que a América, especialmente os Estados Unidos, herdou a missão de liderar o mundo na direção de uma nova era de fraternidade e justiça. No entanto, essa liderança não deve ser entendida como uma dominação, mas sim como um exemplo de união e de cooperação entre todos os povos. A missão dos americanos, segundo Emmanuel, está intimamente ligada ao conceito de um Estado único no mundo, no sentido da fraternidade, da harmonia, do respeito a todos os povos e não de dominação. Esse Estado único seria uma união de nações baseada nos princípios de amor, de justiça, de solidariedade, conforme ensinados por Jesus. No capítulo sobre Roma, Emmanuel reflete sobre o fracasso do Império Romano em cumprir essa missão lá atrás. Ele diz assim: Roma foi chamada a unificar o mundo sob a égide da justiça e da fraternidade, mas os homens, na sua liberdade, desviaram-se dos objetivos sagrados dos seus deveres e obrigações. E voltando então agora aos dias atuais, os americanos, como herdeiros espirituais dos romanos e dos ingleses, têm a oportunidade de corrigir esses erros do passado e tentar, mais uma vez, promover uma união global. Nós temos acompanhado, um pouco apreensivos, decisões que não vão exatamente de encontro com esses valores de amor e de respeito no cenário atual. No que diz respeito ao povo americano comum, o cidadão comum americano, o trabalho voluntário, por exemplo, o hábito de fazer doações, possui relevância para a cultura do país. Então, portanto, nós estamos falando que existem lá corações amorosos. Os Estados Unidos foi considerado o 6º país mais generoso do mundo em 2024. O World Giving Index é uma das maiores pesquisas sobre doação já produzidas, com milhões de pessoas entrevistadas em todo o mundo desde 2009. E na edição de 2024, que incluiu dados de 142 países, as pessoas foram questionadas se realizavam 3 tipos de ações: ajuda a um desconhecido, doação em dinheiro para uma organização social ou trabalho voluntário. Trata-se de uma iniciativa da organização britânica Charities Aid Foundation e, portanto, nos mostra um desejo sincero do cidadão comum norte-americano de se mover para ajudar o seu próximo. Ficaram em 6º lugar nessa listagem de países. Agora resta saber se esse sentimento gentil, amoroso com o próximo se estende também aos líderes e a todas as camadas da sociedade americana. Para entender a missão dos americanos, é importante nós refletirmos sobre os fracassos e as oportunidades perdidas dos romanos. O Império Romano foi preparado pelas forças espirituais que nos regem para ser um instrumento de unificação e progresso, mas falhou devido ao uso do orgulho, da ambição, dos abusos de poder. Emmanuel destaca assim no texto: Roma poderia ter levado a efeito a fundação de um Estado na superfície do mundo, em virtude da maravilhosa unidade a que chegou, e mercê do esforço e da proteção do alto. Mas desapareceu num mar de ruínas, depois de guerras, desvios e circos cheios de feras e gladiadores. Essa lição serve como um alerta para os americanos que hoje ocupam uma posição de liderança global. A missão dos Estados Unidos não é dominar o mundo, mas sim unir os povos em torno de valores espirituais e promover o bem-estar coletivo. Por um lado, os Estados Unidos têm sido um exemplo de progresso material, de pesquisas maravilhosas na área da educação, da espiritualidade, inovação tecnológica, respeito à liberdade individual, mas, por outro, ainda há muito a ser feito em termos de justiça social, de fraternidade verdadeira e de cooperação internacional entre todos os povos.
E nós, brasileiros, também temos a nossa parte nessa jornada como coletividade, fazendo brilhar a luz do Evangelho para o mundo. A pergunta final que nós deixamos para todos nós é: estamos prontos para assumir a responsabilidade como coletividade e liderar pelo exemplo do amor sem repetir os erros do passado? Vamos pensar. Existem evidências da sobrevivência da alma? Como é a relação entre a mente e cérebro? A saúde mental pode sofrer influência espiritual? Esse é um convite para você fazer parte da história do maior evento sobre saúde e espiritualidade do mundo, o MEDNESP 2025. Neste ano, a Associação Médico Espírita do Brasil completará 30 anos de pioneirismo nos estudos científicos da saúde integral, que considera o ser humano em suas dimensões biopsicossociais e espirituais. Você terá a oportunidade de estar junto com Rossandro Klinger, Décio Iandoli Júnior, Andrei Moreira, Gilson Luiz Roberto, Irvênia Prado e muitos outros palestrantes, tendo acesso às principais pesquisas que têm transformado o cuidado à saúde. Por isso, o tema central do MEDNESP 2025 é servir para curar-se. O verdadeiro sentido da espiritualidade envolve esta conexão para além de nós mesmos, e esse é o caminho para a saúde integral. Serão abordados temas fundamentais, não apenas para os profissionais de saúde, mas a todas as pessoas que desejam contribuir para levar mais saúde ao mundo. Venha descobrir de 19 a 21 de junho em São Paulo, porque servir pode ser a chave para a saúde de todos e como você pode implementar esta prática na sua vida. Acesse agora mesmo www.mednesp2025.com.br. Confira a programação e garanta sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Eu resolvi trazer hoje aqui um tema que me incomoda bastante, pois se trata de um comportamento que não faz bem para mim e para nenhuma pessoa. Infelizmente, vejo que não sou só eu, mas muitas pessoas que eu conheço, em menor ou maior grau, se apegam às coisas e situações que estão incomodando e fazendo sofrer. Pior, eu percebo que isto ocorre sem que percebamos, e quando menos esperamos, lá estamos nós cultivando uma ideia fixa, um sentimento paralisante que não nos deixa avançar, porque nos apegamos, ficamos a um fato, ficamos ali relembrando, ou ao que alguém nos disse, ou assim, coisas que foram normalmente sempre desagradáveis. Encontramos na doutrina espírita, principalmente nos estudos sobre o comportamento dos espíritos quando estão na erraticidade do outro lado da vida e que permanecem
presos no monoideísmo, que fazem com que fiquem estagnados no sofrimento, sem desenvolverem quaisquer perspectivas. Vemos o quanto isto é perturbador e situa, tais irmãos na categoria de sofredores, espíritos sofredores. Na maioria, eles estão apegados, num sentimento, num pensamento, enfim, e que não faz nada bem, negativos. E se não nos cuidarmos dos nossos pensamentos e desses nossos sentimentos, certamente seremos vítimas de nós mesmos, sem vontade de encontrar saída para superar a dor que estamos sentindo. O que estou falando, assim, é muito real e comum, infelizmente. Eu penso até estar por trás, da semente, das doenças psicológicas, depressão, a ansiedade, tem um fundamento neste hábito infeliz que não raro nós cultivamos, de ficarmos presos ao ruim. Tem uma historinha que ilustra bem o que estamos falando. Vejam que se trata de um problema muito antigo da alma humana, desde a antiguidade que se contam, que se apontam essas questões relacionadas a este comportamento humano. Bom, a história é a seguinte. Em um reino antigo vivia um homem conhecido em toda parte por sua grande sabedoria. No início, ele aconselhava apenas os seus parentes e amigos mais íntimos. No entanto, a sua família cresceu tanto, No início, ele aconselhava apenas os seus parentes e amigos íntimos. No entanto, a sua fama cresceu tanto que o próprio soberano frequentemente o chamava para consultá-lo. Todos os dias muitas pessoas vinham receber os seus sábios conselhos. No entanto, o sábio observou que havia várias pessoas que vinham todas as semanas. O pior é que eles sempre lhes contavam a mesma coisa, os mesmos problemas e ouviam o mesmo conselho, mas não colocavam em prática. Tudo havia se transformado em um círculo vicioso. Um dia, o sábio reuniu todos esses consulentes assíduos. Ele lhes contou uma piada engraçada, o que levou a todos a rir, mas rir muito, até não poder mais. Então ele esperou um pouco e contou a mesma piada novamente. E ele continuou contando a mesma história por 3 horas. No final, todos estavam desesperados, não aguentavam mais ouvir a piada. Então o sábio lhes disse: por que não conseguem rir várias vezes da mesma piada e se conseguem chorar 1000 vezes pelo mesmo problema? Bom, gente, eu achei muito interessante, Porque nós temos esse hábito infeliz de superestimarmos a dor. Temos muita facilidade em fixá-la e repeti-la muitas e muitas vezes. Uma situação dolorosa
Acredito mesmo que os nossos queridos profissionais de psicologia sabem disso. Imagine quantas vezes eles escutam a mesma história, o mesmo desabafo. Por que será que as coisas que nos agradam, que nos fazem bem, como por exemplo o amor dos nossos entes queridos, a realização de alguém que estimamos, um novo conhecimento adquirido, enfim, tantas e tantas coisas boas que nos ocorrem, não ocupam tanto tempo assim na nossa mente. Por quê? Eu faço essa pergunta para mim mesma. Temos de refletir seriamente sobre isto. Eu lembro, inclusive, que aqueles que acham que estão sendo vítimas de assédio espiritual, estão passando por obsessões, devem avaliar até que ponto a sua mente não ficou embotada na onda repetitiva de algo que lhes abalou, né? E assim, dessa forma, acabaram entrando numa faixa mais pesada de pensamentos, onde se situam os espíritos vingativos. Sei que tem hora que queremos colo, porém, se posicionar sempre nesta situação, nessa condição de precisar de colo o tempo todo, fará com que as pessoas se afastem de nós. E não porque não nos ama, mas porque não aguentam mais ouvir as nossas histórias. Já pensaram nisto? Então, eu trago aqui para nossa reflexão, porque, e se vocês estão em dúvida, é só pensar quando vocês deparam com alguém desta forma. Toda vez que encontram com essa pessoa, ela reclama sobre a mesma coisa e parece que aquilo não tem fim. No começo nós aconselhamos, no começo nós buscamos, né, ter empatia e no fim, de tantas e tantas vezes nós ouvirmos, nós acabamos, ficamos enfadados, né, e até indignados. Vocês já passaram por isso? Bom, fica aqui para a nossa reflexão do nosso próprio comportamento, né? E até o próximo. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sempre é uma alegria estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para continuarmos nossas reflexões sobre a autoridade da doutrina espírita, cujos esclarecimentos estão no livro Evangelho segundo o Espiritismo, da introdução, onde os espíritos da codificação no item 2 deixaram-nos a seguinte mensagem a respeito da autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensinamento dos espíritos, os quais, no momento doutrinário anterior, ficou bem claro para todos nós que o Espiritismo preconiza, pede e insiste que tudo devemos submeter ao crivo da lógica e da razão. Então vamos à continuidade das explanações dos espíritos da codificação que dizem a respeito. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga uma assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos por efeito da falta de luzes de certas pessoas
e das tendências de não poucas pessoas tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião da maioria. De tal modo é que se deve proceder em face daquilo que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. A concordância naquilo que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que, se ele estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Não existe garantia alguma suficiente, do mesmo modo que se obtém na uniformidade que se consiga através de diversos médiuns de um único centro espírita. Por quê? Porque eles podem sofrer a mesma influência. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grandes números de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos mesmos princípios da doutrina. Prova a experiência que, quando um princípio novo tem de ser anunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, senão quanto à forma, mas quanto ao fundo. Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Essa é a base na qual nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. E continuam os espíritos da codificação. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos: crede em tal coisa, porque somos nós que vô-lo dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Na posição em que nos encontramos,
a receber comunicações de cerca de 1.000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamos-nos em condições de observar sobre qual princípio se estabelece a concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar. Porque estudando atentamente as comunicações vindas, tanto da França como do estrangeiro, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que o Espiritismo tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo para adiante. Essas revelações, meus amigos e amigas, feitas muitas vezes com palavras veladas, tão frequentemente passado despercebidas para muitos daqueles que as obtiveram. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las. Tomadas separadas das demais, elas para nós nenhum valor teriam. Somente a coincidência lhes imprime importância. Depois, chegado o momento de serem entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. Esse movimento geral que observamos e estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais é que nos auxilia a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que, no porvir, se encontrará o critério da verdade. O que promoveu o êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi o fato que, em toda parte, todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Se de todos os lados tivessem vindo os Espíritos contradizê-la, de há muito já haveriam aquelas obras experimentado a sorte de todas as concepções fantásticas. Nem mesmo o apoio da imprensa as salvaria do naufrágio, ao passo que privadas, como se viram desse apoio, não deixaram elas de abrir caminho e de avançar celeremente. É que tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade não só compensou, como também sobrepujou o mau querer dos homens. Amigas e amigos, no próximo momento doutrinário, concluiremos a estas explanações que nos levam a reflexões profundas a respeito do Espiritismo, Consolador prometido por Jesus, o qual consolidou os ensinamentos e exemplos do mestre, modelo e guia da humanidade. Convidamos a todos para utilizarmos esses momentos que estamos de passagem aqui na matéria para nos amar e nos instruir, segundo recomenda esta doutrina bendita, para que diminuamos nossos compromissos com as vidas passadas e nos elevemos mental, moral e espiritualmente e nos foquemos somente no bem. Então, não vamos perder a oportunidade desta encarnação. Como eu já disse anteriormente, vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões.
Fiquem com Deus. Forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui e desejamos a todos vocês uma ótima semana. Muito obrigada e até a próxima.